Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de tratar de um tema que eu trago poucas vezes aqui para o canal. E este tema é sobre a empatia ou sobre a pessoa empática. Veja, foi algum tempo depois de conhecer o traço da alta sensibilidade que eu comecei a prestar atenção ao termo empata. Isto por quê? Porque eu realmente me identifiquei com a descrição do empata como alguém que é capaz de se sintonizar com as emoções das outras pessoas ao ponto de assumi-las como suas. Com o passar do tempo, eu fui notando esta mesma característica em muitos dos meus clientes paz. Isto me levou a buscar estudar mais sobre a empatia e tentar compreender a situação da pessoa empática. Na verdade, nesta busca, eu encontrei inclusive o termo pessoa altamente empática. O resultado de tudo isto foi aprender sobre as diferenças entre paz e empatas e também um pouco sobre as dificuldades típicas da pessoa altamente empática. Mas vamos começar do princípio. Altamente sensíveis e empatas são a mesma coisa? Na minha opinião, não. Embora a maioria das pessoas altamente empáticas seja também altamente sensível, existem muitas pessoas altamente sensíveis que não trazem consigo a característica da empatia. Para entender um pouquinho melhor essas diferenças, vamos começar lembrando que a alta sensibilidade é uma característica genética. Basicamente, significa que o seu cérebro capta mais informação do meio ambiente e processa essa informação de maneira mais profunda e por mais tempo. Isto nos torna aptos a perceber coisas sutis que os outros não percebem, que pode ir desde uma variação no clima de uma sala até as emoções e sentimentos das outras pessoas. Já o termo empatia não está ligado a nenhuma característica cientificamente comprovada, embora alguns autores afirmem que pode ter sim um componente genético e temperamental. E, embora a alta empatia seja uma característica central do traço da alta sensibilidade, estando incluída nos 4 pilares do traço, aquelas características que todas as pessoas altamente sensíveis apresentam e que estão resumidas no acrônimo DOES, D-O-E-S. E se você não sabe o que significam essas letras, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o vídeo em que eu explico tudo isto, ok? Mas, embora a empatia seja essa parte constitutiva do traço da alta sensibilidade, ela não é idêntica à empatia da pessoa empática. São duas coisas distintas. Enquanto uma paz é facilmente capaz de se colocar no lugar da outra pessoa, uma pessoa altamente empática tende a literalmente sentir a emoção do outro como se fosse sua. E é claro, se você é altamente sensível e também empático, você terá as duas habilidades. Muito bem, mas agora você pode estar pensando, puxa, Rosalira, agora você me confundiu. Eu sou altamente sensível, eu sou uma pessoa empática ou eu sou ambas as coisas? Bom, como eu te disse, nesta busca por compreender mais sobre a empatia, eu identifiquei alguns desafios, algumas dificuldades que são extremamente comuns às pessoas empáticas e talvez
conhecer essas dificuldades lhe ajude a encontrar a resposta para esta pergunta. E a primeira dificuldade é absorver o humor das outras pessoas, principalmente o mau humor das outras pessoas, tá? Isso já lhe aconteceu? Você já esteve perto de alguém que estava irritado ou de uma pessoa que estava se queixando o tempo inteiro e você começou a se sentir também irritado, irritada ou chateado com alguma coisa? Isto pode ser presencialmente, pode ter sido online, pode ser numa conversa telefônica. Basta a proximidade para que a gente absorva o humor da outra pessoa. E no final do dia a gente pode estar cobertos de lixo emocional que não nos pertence. E como grande parte das pessoas empáticas não sabem que o são, elas podem nem identificar que aquelas sensações, aqueles sentimentos, a irritação, a tensão, a crispação não lhes pertencem. O segundo desafio comum a uma pessoa empática é mudar de forma para se adaptar àquilo que ela acha que os outros esperam dela ou para se adaptar ao ambiente. Os empatas muitas vezes mudam de comportamento dependendo de quem está por perto. Então, por vezes você está com uma pessoa que é complacente, que é gentil e você tende a se comportar da mesma maneira. Ou em outro momento você está com uma pessoa que é mais irônica, que é mais dura e quando você percebe, você está reagindo e respondendo como ela. O resultado dessa nossa capacidade de adaptação, de sermos meio como camaleões, é que muitas das pessoas com quem nós convivemos não sabem quem somos realmente. E por vezes nós mesmos podemos ficar confusos sobre quem somos. E isto nos leva ao terceiro desafio, que é uma confusão sobre onde nós terminamos e começam as outras pessoas. Alguns empatas ficam realmente muito confusos sobre quem são eles dentro de um relacionamento, principalmente. São aqueles casos em que você não consegue distinguir muito bem o que você gosta, o programa que você gosta de fazer, do programa que seu parceiro ou parceira gosta de fazer. Ou quando você está chateado, chateada e não sabe se aquilo é realmente seu ou é algo do seu irmão, ou do seu amigo, ou da sua mãe, por aí vai. O resultado desta confusão é que se torna extremamente difícil estabelecer limites, porque para isso você precisa de saída entender onde você termina e onde as outras pessoas começam. E esta confusão leva a um outro problema, que é sentir-se culpado ou culpada por estabelecer limites. Muitas vezes a gente se preocupa demais se nós não estamos sendo maus ou não estamos fazendo as outras pessoas sofrerem quando a gente estabelece os nossos limites. Isto costuma ser o resultado de uma falta de clareza sobre o nosso papel dentro dos relacionamentos. E esta falta de clareza tende a derivar de uma crença que é nossa responsabilidade fazer as demais pessoas ao nosso redor felizes. É algo do tipo, se eu não for uma boa irmã, filha, amiga, parceira, etc., eu vou decepcionar a outra pessoa e vou fazê-la sofrer. Como se a emoção dela fosse responsabilidade exclusiva minha. Uma outra consequência desta confusão, um outro desafio ligado a esta confusão é a dificuldade em conhecer e expressar as nossas necessidades. Veja que eu estou falando de duas dificuldades aqui. A primeira é de conhecer quais são as suas necessidades. Como os empatas tendem a se concentrar demais nas outras pessoas, são muito voltados para as outras pessoas, nós podemos ter dificuldade em voltar as antenas para nós mesmos e perceber aquilo que nós estamos precisando a cada momento. E, é claro, se você não é capaz sequer de perceber quais são as suas necessidades, terá muita dificuldade em expressá-las, em verbalizá-las para as outras pessoas. Costuma acontecer que você espere que a outra pessoa adivinhe aquilo que você precisa. E
Quando isso não acontece, o que é comum, o resultado pode ser mágoa, amargura, ressentimento e codependência, ao mesmo tempo em que há a tendência a gente se sentir impotente, vítima da situação e sem conseguir mudar. E geralmente tendemos a colocar a culpa no outro. E, por fim, uma última dificuldade que também é muito comum, que é aquela de assumir a responsabilidade por coisas que não são suas. Você já se viu fazendo isso? Você já se viu, por exemplo, se desculpando pelo comportamento de outra pessoa? Ou seja, devido a esta confusão emocional, os empatas não apenas lutam para estabelecer limites, como também podem ter a tendência a se sentirem responsáveis pelo comportamento ou pelos sentimentos das outras pessoas. E, de novo, o resultado é sobrecarga, saturação, cansaço ou o desejo de fugir, se esconder no buraco e não ver ninguém, como se a culpa do nosso esgotamento fosse toda das outras pessoas. Bom, agora, se você se identificou com a maioria dessas características, a primeira coisa importante é dizer que você não está sozinho ou sozinha. Como eu disse, tanto eu quanto muitos dos meus clientes lutamos cotidianamente com alguns destes desafios. Porém, é importante você saber que é plenamente possível ser um empata e não andar por aí se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada, desgastado, desgastada o tempo inteiro. E uma das primeiras coisas para isso é compreender que o papel da empatia não é fazer você sofrer. O papel da empatia é ser uma ferramenta que lhe permite aprofundar as suas relações e, por vezes, ajudar outras pessoas. Entenda que os desafios são, na verdade, a outra face da mesma moeda, que são os seus dons. Então, mudar a maneira como você pensa sobre essa característica é uma parte fundamental de viver bem com ela. A outra parte é aprender a proteger a sua energia e a diferenciar-se das demais pessoas. Eu e Buchinho pretendemos gravar um outro vídeo trazendo algumas sugestões práticas que você pode tentar colocar na sua vida. Mas hoje, para fechar esse vídeo, eu queria trazer apenas uma sugestão. E a minha sugestão é que você use algumas afirmações para que, com o tempo, você se conscientize de quem é e de quais são os seus direitos. Eu trouxe aqui algumas afirmações e a minha sugestão é que você escolha uma ou duas que para você façam sentido. Escreva num post-it, cole no espelho do banheiro para ver todas as vezes que for escovar os dentes, ou transforme em papel de parede do seu computador ou do seu celular, mas que você possa vê-las com frequência e lê-las, de preferência em voz alta. À medida que elas vão penetrando na sua consciência, vai mudando a sua postura com relação à empatia e com relação às pessoas com quem você se relaciona, tá? Então, eu vou ler aqui algumas das afirmações. Como eu disse, escolha uma ou duas que fazem sentido para você e trabalhe com elas, tá? Então, vamos lá, vamos ver algumas das afirmações. Primeira, é importante permitir que as pessoas aprendam a lidar com as suas emoções. Todas as vezes que você corre para socorrer alguém que está zangado, que está chateado, e você vai lá e puxa aquilo para você, você está tirando da pessoa a oportunidade de aprender a regular as próprias emoções, tá? A segunda afirmação, eu posso apoiar as pessoas sem carregar as suas emoções no meu corpo. Muitos de nós aprendemos que ser um bom amigo, ou filho, ou parceiro, é exatamente carregar consigo aquilo que é do outro. E, na verdade, nós podemos e devemos apoiar as pessoas enquanto elas travam as suas próprias batalhas.
A outra afirmação é uma daquelas que eu considero mais importantes. Eu não sou responsável por consertar os sentimentos dos outros. Por vezes, a gente aprendeu que é nosso papel fazer exatamente isso. Manter a harmonia em casa, por exemplo. Evitar que surja um conflito. Ir cuidar da emoção daquela pessoa que está chateada. E, na verdade, não. Nossa única responsabilidade é para com as nossas próprias emoções. Quando os demais estão chateados, nós podemos sentir empatia e nos colocarmos à disposição para ajudá-los e não para consertar os sentimentos deles. E, por fim, a última afirmação, que é absolutamente central, é a seguinte: eu tenho direito a ter os meus limites e a expressá-los. Muitas vezes, quando eu trabalho com meus clientes, eu lhes peço uma declaração pessoal de direitos. Quais são os direitos que você tem pelo simples fato de existir? E, por vezes, os empatas, pelo foco nas outras pessoas, têm uma imensa dificuldade em pensarem apenas a partir de si mesmos e de quais são os seus direitos. E ter limites é um dos direitos fundamentais de todos nós. Ter limites e aprender a expressá-los. Ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Eu quero dizer que eu sei que nada disso é fácil, que representa um trabalho muito grande. Mas, como eu disse antes, a função da empatia é ser uma ferramenta para o nosso bem, para o bem das pessoas com quem a gente convive. Se ela está se tornando apenas um elemento de cansaço, de esgotamento, de mágoa, de saturação, então a gente precisa aprender a usá-la corretamente. E é nisto que este vídeo tenta lhe ajudar, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão de gostei, clica no outro botão que aparece aí, assina o canal, aciona o sininho para receber notificações. E se conhece uma outra pessoa que, além de altamente sensível, é também altamente empática, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, claro, sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Ainda sobre empatia. Tchau!